quando for grande não vou combater. Uma criança dizia, quando for grande não vou combater. Como ela, somos livres de dizer. Como ela, somos livres de dizer. Somos um povo que cerra fileiras, parte à conquista do pão e da paz. Somos um povo que cerra fileiras, parte à conquista do pão e da paz. Somos livres, não voltaremos atrás. Somos livres, não voltaremos atrás. Nesta sessão solene unem-se 4 dimensões, dela fazendo um momento singular na nossa história democrática. A celebração do 25 de Abril na Casa da Democracia, uma tradição iniciada em 77, em que me honro participar pela 10ª e última vez como Presidente da República Portuguesa. A homenagem aos constituintes de 75, recordando a sua histórica eleição, mas também o seu trabalho e a sua coragem, motivo de orgulho e saudade para nós que vivemos o primeiro voto universal em mais de 8 séculos e meio de nacionalidade e depois o trabalho de cerca de um ano insano neste hemiciclo. A simbólica primeira sessão evocativa do 25 de Abril, efetuada com a Assembleia dissolvida, sinal de continuidade e estabilidade democrática em Portugal. A coincidência, também por uma primeira vez, de tal sessão solene com o luto nacional por ocasião da morte de Francisco, chefe de Estado, sucessor de quem primeiro reconheceu a independência de Portugal e supremo líder de uma igreja com o maior número de fiéis da nossa pátria. Coincidência que, aliás, explica o voto que será unânime hoje adotado nesta Câmara, bem como as múltiplas referências efetuadas por sucessivos oradores. Também eu não fugirei a este último contexto excepcional. Falarei, pois, de Francisco e do que a sua vida e obra pode ter a ver com o que significou e pode significar o 25 de Abril. O 25 de Abril, passo decisivo dos jovens capitães, nasceu num ambiente mundial muito tenso. Guerra Fria, mas dura entre Estados Unidos da América e União Soviética, corrida aos armamentos, crise económica causada pelo primeiro choque petrolífero, conflitos dispersos, um dos quais crónico no Médio Oriente, crescimento das desigualdades entre continentes e povos, miséria em muito do então conhecido por Terceiro Mundo. Como não encontrar nos recentes apelos de Francisco, durante 12 anos e até há 5 dias, alguns dos mesmos dramas, ou outros iguais ou maiores, tornando ainda mais urgentes a paz, a justiça, a luta contra a pobreza, a dependência, a prepotência de poderes políticos, económicos e sociais, as desigualdades agravadas, as crises sucessivas e cumulativas.
O 25 de Abril nasceu também num ambiente nacional de negação das liberdades, de proibição do pluralismo, de ausências básicas de saúde para mães, recém-nascidos e crianças, de taxas dramáticas de mortalidade infantil, de curta e insuficiente escolaridade obrigatória, de incipiente segurança social para trabalhadores rurais, para trabalhadores domésticos, para alguns setores da indústria e serviços. E, ao mesmo tempo, de 1 milhão de imigrantes forçados, de guerras sem horizontes de paz. Como não deparar, nas palavras de Francisco, com a defesa desses valores estropiados há 50 anos, mas nestes dias ainda atingidos num plano muito diverso, mas atingidos em tantas e tantos nacionais ou estrangeiros, emigrantes e imigrantes, flagelados por antigas, novas e novíssimas pobrezas, sem abrigo, com abrigo mas sem casa, com direitos e liberdades formalmente reconhecidos numa Constituição, mas suprimidos no mesmo dia da entrada em vigor da Constituição, isto é, sem garantias substanciais há 50 anos. E hoje, deparando com novos desafios que importa enfrentar. No mundo, desafios pungentes e idênticos ou acrescidos. No nosso pequeno grande mundo, reptos diversos, muitos deles similares, outros não menos exigentes. Uns e outros estão certeiramente apontados por Francisco. Uma vez, 10 vezes, centenas de vezes. E que, à sua maneira, haviam despertado anseios prementes de mudança, como foram entre nós os anseios de Abril. Só que não basta ao espírito, é preciso vivê-lo, dia após dia, ano após ano, década após década, dando-lhe viço para não estimular. Atentemos nisto. O que fez de Francisco um quase parente muito próximo de muitos de nós, por todo o mundo, como que avô, pai, irmão mais velho, amigo indefetível, camarada de percurso, ultrapassando a mera invocação de valores ou princípios para os encarnar, foi o ter conhecido as ruas da humanidade, percorridas com os seus sapatos cambados, em Buenos Aires, como em África, na Ásia-Pacífico, nas Américas, na Europa, e mais do que isso, o ter feito um esforço para conhecer e ler por dentro o sofrimento material e espiritual escondido por detrás de cada rosto, cada sonho, cada desespero, e lidar com cada uma e cada um como se fosse a mais importante, ou o mais importante, a única ou o único, destinatários da sua palavra, do seu gesto, do seu desvelo, da sua disponibilidade. Sem recusas, sem ódios, sem limites, sem intolerâncias, sem fronteiras entre os puros e os impuros, os bons e os maus. Na inspiração bíblica que diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Tal concorde-se ou discorde-se. Para os que concordam, chame-se a isto amor, compaixão, bondade, partilha, camaradagem, fraternidade ou esperança, aceitação da diferença, entrega, despojamento. Chame-se como se quiser, este modo de desapego pessoal e devoção total faz lembrar a madrugada que eu esperava, o dia inicial inteiro e limpo de que falava Sofia de Melo Brainer ao descrever Abril. Mas vale a pena insistir na questão. O que é que tem a ver os factos, os problemas e o modo de Francisco com eles lidar, ou seja, o espírito e o espírito vivido? O que é que tem a ver com o 25 de Abril? O de 74, o de cada ano dos 51 já envolvidos, o de hoje, o de cada ano ainda por viver. Tudo. Dignidade humana, paz, justiça, liberdade, igualdade, solidariedade, fraternidade, abertura, inclusão,
serviço dos outros, preferência pelos ignorados, omitidos e silenciados. E sobre essa confluência de imperativos humanos, humildade. A humildade de reconhecer o erro, de reconhecer a imperfeição, de reconhecer a necessidade do recomeço. No mundo, tal como no nosso mundo. Sem senhores absolutos, monopolistas da verdade, donos da vida dos demais. Pelo contrário, humildes, servindo os outros do começo ao fim da vida. Francisco Nulo recordou e recorda: amanhã vai enterrar, sem nome, senão o seu, Francisco. Nem Papa, nem Cardeal, nem Bispo de Roma. Só Francisco. Num recanto de um templo, por detrás de uma discreta porta, que bem pode considerar-se que substitui o que porventura ele desejaria como uma campa rasa ou um gavetão na terra, no cemitério da sua terra natal. A recordar-nos que o infinitamente maior é infinitamente o mais pequeno de todos e de que assim terminaremos todos. Terminarão os que dominavam ou pensavam dominar o mundo, em pó ou cinza. Um sinal convidativo da pobreza material e espiritual a não esquecer nunca. Para que as evocações como a de hoje, a do 25 de Abril, sejam mais doação do que proclamação, mais encarnação de serviço do que afirmação de missão já cumprida, mais futuro do que passado. Para que se não confunda o fundamental com o acessório, o duradouro com o efêmero. O duradouro é o espírito que deve ser exigente, renovador, desbravador de novos caminhos, de novas metas, com a sua vivência mobilizadora. O efêmero é a autocontemplação de cada momento, o autocomprazimento de cada aparente sucesso, a autoflagelação de cada infortúnio. Estas sessões existem para que o duradouro seja mesmo duradouro e o efêmero seja mesmo efêmero. 25 de Abril, sempre? Sim, sobretudo, se com a incessante busca dos valores. O pleno e descomplexado abraço a todas as pessoas e a atenção a todas as coisas. E a radical humildade que viveu e nos ensinou a viver Francisco. Que para sempre viva esse espírito. Viva a liberdade, viva a democracia, viva Portugal. Pouca gente sabe, mas há uma parte de Portugal que não aparece em nenhum mapa. O seu clima é ameno, 22 de máxima e 22 de mínima.
o idioma oficial é o português, mas na prática é multilingue. A gastronomia é rica e a sua população é acolhedora. Já recebeu milhões e milhões de visitantes desde 1945. Esta terra faz fronteira com Espanha, Brasil e muitos outros países. Poucos sabem, mas quando entra no avião da TAP está oficialmente em Portugal. Com a simpatia, disponibilidade, iniciativa e atenção de todos os que fazem de cada voo uma fantástica viagem pelo nosso país. TAP, Portugal a voar há 80 anos. Viagens Algarve. Organiza excursão no outono à França com passagem por Espanha durante 14 dias. Primeiro destino, Cidade de Lourdes, mundialmente conhecida como importante lugar de peregrinação católica. Baiona, próximo destino, cidade turística e muito festivaleira. Situada na região basca, esta baía deslumbrante, conhecida pela sua beleza, arte e gastronomia, não esquecendo do famoso presunto. Terceiro destino, Catedral Santiago de Compostela, um dos santuários mais procurados a nível mundial. Bordeaux é o próximo destino, conhecido mundialmente como a capital do vinho e terra de Samuel Champlain. Último destino em Toulouse, conhecida pela Cidade Rosa, a construção das casas em tijolo de terracota. Não desperdice esta oportunidade. Voo direto, hotéis, refeições, visitas, autocarro e guia em português. Telefone agora 514-277-1934. Viagens Algarve. Viaja consigo. Deseja a todos uma Páscoa muito feliz. O cheirinho da Páscoa é presente no Universal. As nossas carnes frescas de cabrito, coelho, borrego, leitão e peru. Os nossos queijos de Portugal, o azeite, os nossos enchidos e o presunto. Temos uma grande variedade de amêndoas. O Universal deseja a todos uma Páscoa muito alegre. Esta Páscoa é mais doce na padaria e pastelaria Nossa Senhora do Rosário. Temos os doces amarelos e brancos e o famoso pão de ló. Somos especialistas no folar à moda do Minho. Que a sua Páscoa seja mais doce com a padaria e pastelaria Nossa Senhora do Rosário. Voici Ribera Grande. Pour une simple occasion ou une grande célébration, ce vin portugais à la qualité remarquable conviendra parfaitement à ces instants précieux. Le vin portugais Ribera Grande pour vos petites et vos grandes occasions. As condições de inverno não são fáceis para conduzirem. Para poder evitar certos acidentes, a qual lhe podemos ajudar, na Carstar Rosemont, passe-nos visitar para uma boa verificação da condição dos pneus, a qual vendemos também novos e usados, pode evitar um acidente.
inspeções de mecânica, bate-chapas e pintura, também um grandioso serviço estético. Não hesite em nos contactar ao 514-279-7224 e estamos situados no 5757 Avenida Papineau. Olá a todos, estamos em tempo de campanha para o Governo Canadá. É em companhia do último candidato que apresentamos para vocês, o Sr. Ex-Ministro do Ambiente, Stephen Guilbeault. Passamos a saudar. Bonjour, Monsieur Guilbeault. Bonjour. Ici, Quartier Latin. Oui, en plein cœur du quartier latin, donc au centre-ville de Montréal, qui est au centre de la circonscription que je représente depuis 2019. Ok. Dans ce moment très occupé. Oui, avec la campagne électorale, il y a beaucoup de choses, des rencontres, des entrevues, des débats entre les candidats et les candidates également. Qu'est-ce que vous avez en poche pour donner le Canadien? Bien, beaucoup de choses. Je pense que, évidemment, plusieurs personnes sont très préoccupées par la situation avec l'administration du président Trump, la guerre des tarifs. Et nous avons la meilleure personne pour diriger le Canada, Mark Carney, qui a été gouverneur de la Banque centrale du Canada, qui a été gouverneur de la Banque centrale du Royaume-Uni, qui a travaillé dans le secteur de la finance, de l'économie, donc il connaît très bien les mécanismes de l'économie et il est bien placé pour nous aider à faire face à cette crise-là envers le président américain et l'administration Trump. On est bien conscient que vous avez travaillé fort au niveau de l'environnement, mais M. Trump a congédié les gens, les experts qui ont travaillé fort aussi au niveau de gouvernement. Qu'est-ce que vous pensez, c'est quoi la direction qu'on est maintenant? Bien, même si le président Trump ne croit pas que l'environnement est important, il y a beaucoup de gens ici au Canada qui pensent que c'est important. Il y a beaucoup de gens aux États-Unis qui pensent que c'est important. Alors, il ne faut pas oublier qu'au-delà de l'administration américaine, il y a plusieurs représentants des gouverneurs d'État, des municipalités, des entreprises aux États-Unis. On pense à la Californie, on pense à l'État de New York, les États de la Nouvelle-Angleterre ou du Nord-Ouest qui sont très intéressés et qui veulent continuer à travailler avec le Canada sur les questions environnementales. Et on a des partenaires en Europe, en Asie, qui veulent travailler avec nous. Alors même si le président Trump n'est pas intéressé, il y a encore beaucoup de gens avec qui on peut travailler sur ces questions-là. Dites-nous, c'est quoi l'avenir du Canada? Bon, le Canada ne deviendra jamais le 51e État des États-Unis d'Amérique. Nous sommes un pays différent, nous avons une culture différente, nous embrassons les différences culturelles, nous avons 2 langues officielles, nous avons des langues autochtones que nous appuyons également et plusieurs communautés qui viennent de partout dans le monde qui ont créé le Canada. Alors, ce que nous voulons faire, c'est travailler sur l'identité canadienne, sur la culture, les cultures canadiennes et travailler sur ce qui est unique au Canada, qui fait que nous sommes différents des États-Unis. On aime bien le peuple américain. C'est plus difficile avec le gouvernement américain, mais je pense que de façon générale, les Canadiens et Canadiennes continuent d'apprécier les Américains en général, y compris avec l'administration Trump. Et nous voulons augmenter le commerce entre les provinces du Canada. Donc, enlever les barrières qu'il y a entre les provinces, ça pourrait générer jusqu'à 200 milliards de dollars d'investissement au Canada si on faisait ça. On veut améliorer le déplacement de la population. On veut travailler sur le logement également, qui est un enjeu pour beaucoup de gens. Donc, on veut augmenter la construction de logements. On veut aller 2 fois plus rapidement pour la construction de logements pour rendre les logements plus abordables. Alors, ce sont certains des éléments de la plateforme du Parti libéral du Canada pour l'élection de lundi. Vous êtes de nouveau candidat du Parti libéral au Canada. Comment on peut avertir les gens au niveau
d'être conscient, de ne pas avoir la peur? Ben, je pense que la meilleure réponse à la peur, c'est l'engagement. La meilleure réponse, c'est d'aller voter, c'est de montrer que notre démocratie au Canada, elle est forte, elle est vivante, et malgré les difficultés, on a connu d'autres difficultés auparavant, on va passer au travers en travaillant ensemble. OK. Mais nous, on regarde les États-Unis, il y a beaucoup de restrictions au niveau de rentrée par là. Est-ce que vous avez une idée comment c'est la façon d'avertir les gens qui doivent prendre attention, de ne pas être retenus dans le douane? Oui, bien, certainement. Il y a déjà, par exemple, le ministère des Affaires étrangères a émis certaines directives pour les gens qui voyagent aux États-Unis de s'assurer que tous nos papiers sont en ordre, notre passeport, si on a un visa, de faire très attention. C'est plus compliqué maintenant de voyager aux États-Unis. Et ça, le premier voyage, les premiers voyages que le premier ministre Carney a fait, c'est pas vers les États-Unis, c'est vers l'Europe. C'est vers la France, la Grande-Bretagne. On veut resserrer nos liens avec l'Europe. On a déjà signé des ententes sur la défense. On veut dépendre moins des États-Unis. On a signé une entente pour le Grand Nord canadien avec l'Australie. Donc, on va diversifier nos partenariats et on va resserrer nos alliances avec d'autres pays que les États-Unis. On va continuer de travailler avec les États-Unis. C'est un pays important pour le Canada, mais il faut avoir plus de partenariats avec d'autres pays que les États-Unis. Vous êtes bien conscient que c'est important de encore de nouveau dire les citoyens, c'est important d'aller voter parce que ne pas manquer, c'est le moment idéal pour dire on doit faire la bonne décision. Oui. On dit toujours que chaque élection est importante, c'est vrai, mais cette élection-ci, elle est particulièrement importante. On a Donald Trump aux États-Unis, on a une version canadienne de Donald Trump et je pense que ce serait très mauvais pour le Canada si on devait aller dans cette direction-là. On a assez de un Donald Trump, on n'en a pas besoin d'en avoir deux. Je pense qu'avec l'équipe de Mark Carney, avec des gens comme M. Letao, comme Alexandra Mendez et beaucoup d'autres, nous avons Robert, nous avons une équipe libérale forte qui va bien représenter les Québécois et les Québécoises et les Canadiens et les Canadiennes à la Chambre des communes. Vous avez enlevé les mots des Portugais aussi qui sont présents dans cette élection. À la fin, M. Guilbeault, c'était supposé de vous venir dans notre fête, le 20e anniversaire de Montréal Magazine, mais vous étiez absent du Canada. Ben oui, je suis désolé, je ne pouvais pas être là, mais c'est vraiment très gentil. Merci beaucoup, merci beaucoup. Oh, wow, bravo, ouais. Merci, c'est très gentil. Avec mon nom et Montréal Magazine, exactement. Vous êtes toujours sur le bottin coq? Oui, je suis encore dans le bottin cette année, oui. Toujours. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que je peux savoir où vous allez placer le coq de bonheur? Je vais le placer à la maison pour le bonheur pour toute la famille. Ah, ça c'est bien. Merci beaucoup. OK. Merci. Voulez-vous profiter de ce moment pour dire les gens, ne pas manquer d'aller voter parce que c'est un devoir, mais aussi une obligation. Oui. Alors, n'oubliez pas, lundi, le 28 avril, partout à travers le pays, vous pouvez voter de 9h30 le matin à 9h30 le soir. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Merci, M. Guilbeault. Bonne chance. Merci beaucoup. É assim que terminamos este bom momento aqui no bairro Latino. Estamos na Rua de Saint-Denis, é aqui em frente ao icónico cinema, o Teatro Saint-Denis, e é por isso que levamos até si o candidato que se apresenta sendo o último para vocês verem neste programa, o Sr. Steven Guilbeault. Não esqueçam de votar e façam a boa decisão, porque estas eleições podem ser de facto decisivas. Conceição Ferreira e Alberto Feio para Montréal Magazine. Sobro divin vi spirit
espírito de amor, aos que criaste, vinde visitar, nos corações entrai como Senhor, para os encher de graça salutar. Espírito Santo, vinde amor ardente, enchei de gozo nossos corações. Sois o vigor da nossa carne enferma, força segura contra as tentações. Espírito Santo, Benfeitor Supremo, dai-nos a paz e a luta contra o mal. Vinde guiar-nos como peregrinos em direção da pátria imortal. Olá a todos, estamos com o Divino Espírito Santo. Esta é a primeira dominga na casa de Armanda Garcia e hoje temos que dizer que a Armanda Garcia se junta para felicitar daqueles que estão presentes. É o seu aniversário, Armanda. Esta é a primeira dominga do Divino Espírito Santo de Santa Cruz. É a primeira dominga do Espírito Santo de Santa Cruz. Dou a graça de ter recebido todo o ano o Espírito Santo na minha casa. E é com grande alegria que eu felicito os meses, o meu aniversário. Não é? Você está a celebrar tudo. Sempre é uma alegria, é luz, é tudo quanto é de bom à minha volta, graças a Deus. Olha, temos que lembrar que é muito intenso o que se vive nesta semana, a semana ainda de Páscoa, que acabamos de perder um grande homem que foi o Papa Francisco. Fechou os olhos ontem e nós tivemos aqui o homem do povo, o homem que gostava dos pobres, daqueles que eram os menos integrados, aqueles que não se sentiam próximos. Foi ele que os aproximou. Foi ele que disse que era uma só igreja, não importa de onde ela vinha, mas que todos eram os filhos de Deus. Claro, Santo Padre vai-nos fazer uma grande falta. Ele abriu os olhos, deu luz aos jovens, lhes deu os favoráveis, ele mostrou-nos humildade. A luz divina guiou-lhe para o bom caminho e deu-nos a luz a nós todos. Porque quem é crente na nossa religião católica, que não digo que é só católica, mas o Papa é de todas as religiões, porque Deus é um só, o Divino Espírito Santo é a nossa luz, é o nosso guia, e devemos todos sentir a dor do passado, que há um anjo que foi para o céu e que nos vai nos ajudar, e que o Divino Espírito Santo dê-nos um novo Papa com a luz, com boa iluminação e que ajude os jovens e que nos dê uma iniciativa para que o mundo tenha paz. Sendo uma igreja inclusiva, era isso que ele queria, como atingir uma direção mais fresca da igreja de hoje. Sendo catequista, o que é que tem a dizer desse ponto? Acha que a igreja irá continuar com a mesma percepção daquilo que ele já construiu? Uma pessoa só é uma faísca de luz que nos pega, mas tem que haver catequistas, tem que haver pessoas com fé para seguir à frente, porque a igreja sozinha não é nada. Somos nós, as pedras vivas da igreja. Somos nós que devemos ajudar aos jovens, às crianças, já que a escola na Cardácia Educação, mas a igreja devia ter mais força. E os pais de hoje abrissem os olhinhos, que o Divino Espírito Santo abençoe todos os lares, todas as famílias que têm crianças, para que a nossa vida cristã não vai à falhança.
porque para mal já basta, para desgosto já basta, para guerra já basta. Toda a criança precisa de luz, precisa de orientação e precisa de uma boa catequista. Olha, e gosto disso. Catequista, o que é que ensina aos seus meninos? Já há quantos anos anda envolvida no ensino desta profundidade espiritual? É o interiorizar e não só educar, como disse. Muitas vezes nas escolas não se faz e na igreja vai-se encontrar esse refúgio. Bom, eu comecei a dar catequese aos 18 anos lá na igreja, em Água de Pau, e eu depois venho para aqui, deixei. Aqui isolei-me, comecei com os meus sobrinhos, com os meus filhos, na escola de Nazarete, na escola de Bancroft, algumas crianças que chegavam para de mim e eu ensinava-os. Ajudava na nossa igreja, mas nunca me dei a catequista, mas já estou a ser a catequista há uns 17 anos. Já temos aqui o seu netinho. Já tenho aqui o netinho. Há uns 17 anos que já estou na nossa igreja, para mim foi uma grande honra de estar com essas crianças, porque não é só ensinar, nós também aprendemos muito. Toda a pessoa que está mostrando a fé a uma criança de uma maneira amiga, temos que ter paciência, temos que saber aceitar as dificuldades dos inocentes. Cada criança tem o seu feitio, e nós também. Mas aprende-se muito com essas criancinhas. Olha, aprende-se com as crianças e aprende-se também com toda esta magia que se vive nesta semana. A semana que é sua, da sua família, dos seus amigos, abre a porta, onde eles vêm orar para lhe dar mais energia, mais força para aquilo que mais precisa. Deixa a luz do céu abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Sim, toda a minha família, os meus amigos, todas as pessoas que entram na minha casa dão uma energia fundamental. Não posso lhe explicar, porque só Deus é que me dá este calor e o meu coração está cheio de compassivo, porque isto é um fenómeno. Todos os anos eu tenho o Espírito Santo, mas todos os anos é diferente e os meus amigos me socorrem, me apoiam. E hoje, principalmente, que é o dia dos meus anos, é uma coisa muito diferente, mas sem isso me dá força, isso me dá vida, isso me dá calor, é tudo. O Divino Espírito Santo é a luz, é a sabedoria, é a esperança, é a caridade, é tudo para nós. Olha, e o Espírito Santo quis vir para o seu momento de aniversário. Já viu como está tudo bem programado? Foi a minha primeira vez que eu tenho, a primeira domingo, é a primeira vez, e calhou no dia dos meus anos, ou na semana dos meus anos. Sinto-me feliz. O que é que não falta no Espírito Santo? É ter um quarto bem iluminado, bem preparado, creio, pelo Filipe, pelo seu filho que é um habilidoso. Bom, a ideia foi minha, mas ele é que é o artista das flores e ele está sempre apoiando, ele é mais minucioso do que eu. Olha, o que é que não falta neste altar? Temos a nossa mãe, que é a Senhora de Fátima, temos a coroa, as bandeiras, o vermelho que é o fogo, é a força, é o sinónimo da energia, não é? Bom, os símbolos do Espírito Santo não podia estar mais do que aquilo que está. A inocência, a paixão por Cristo, temos tudo aqui. Temos Santa Isabel, que é a nossa rainha de Portugal, fundamental para este dom do Espírito Santo, que foi caridosa, e Nossa Senhora de Fátima, que nos acolhe com a sua paz. Com a sua paz. E o Divino o terço aí. Este terço foi uma coisa muito bonito. Este terço, o ano passado, quando eu fui à rodinha de São de Cristo, foi a oferta que me caiu. E então tem muito valor. Tem muito valor para mim, e a cor vermelha calhou. Foi muito. Acha que todas as vezes que tenho o Divino Espírito Santo, porque já é uma habitué, não é? Porque ele está sempre na sua casa. E enquanto eu puder, eu vou-lhe ter.
porque eu digo a todos os mordomos, o meu nome deixa para o fim. Eu espero que haja pessoas para continuar e para pegar no Espírito Santo. Mas se faltar alguém, o meu nome vai para a frente. Estou aqui para apoiar alguém, mas quando faltar o domingo, o meu nome está lá. E então tem sido sempre. Antes de falar da mordoma, eu gostaria de lhe perguntar o seguinte. Nunca foi negativo ter o Espírito Santo em sua casa, pois não? Não, graças a Deus. O Espírito Santo é positivo. O Espírito Santo é luz, é paz, é amor, é união entre a família. O Espírito Santo é tudo para mim. E traz alegria. Tá, claro. Alegria, felicidade, traz-nos tudo. E quando termina, você o que é que diz? Eu choro porque é triste. Claro, é sinto vazio, mas eu fico com a minha coroinha iluminada. É aquilo que é uma obrigação. É exato. A minha coroinha fica sempre iluminada em casa. Olha, antes de ouvir a palavra dos seus filhos, eu gostaria que falasse da mordoma. A mordoma tem trabalhado muito em junto consigo. Vocês têm estado numa comunicação muito frequente. Bom, tornamos amigas, nós damos conselhos umas às outras, ela pediu-me ajuda, eu tentei fazer o meu possível, portanto, a gente todos precisa de um guide. O que ela precisa? Ela precisa de alguém para lhe ajudar, para lhe dar força, para lhe dar um bocadinho de ajuda, porque nós todos, para montar a escada, é preciso que tenha alguém para nos empurrar. Tem que ser pessoas com fé e com jeito para isso. Yeah. Quero aproveitar para falar com as pessoas em relação a esta coisa boa que acontece na casa das famílias. De receber o Divino Espírito Santo traz luz, como disse, e bênçãos, mas é importante que as pessoas venham ao dia da festa, não é? Claro. Bom, se todas as pessoas viessem a compreender a profundidade do Divino Espírito Santo na sua casa, a graça que a gente recebe, não só de ter os nossos amigos, de ter a nossa família unida, mas o que a gente sente. Porque quem nunca experimentou ter um domingo, quem nunca creu, não sabe o sentimento que nós sentimos. Porque a luz está connosco, mas há algo a mais. Há algo divino que nos ajuda, que nos dá uma força. Há coisas que não têm explicação. E então, se todos os crentes tivessem esta ambição de pegar numa domingo para casa, não é preciso ter luz, cada um faz à sua maneira, mas de pegar numa domingo e dizer assim, eu tenho o Divino Espírito Santo em casa, aquele cuidado de acender uma luz, o medo de que aquela luz pegue fogo. Isto é um dom divino, E nós rezamos pelos doentes, rezamos pelos infelizes, pelos pobres, por todos. Já isto é uma grande graça que o Senhor nos dá. E eu, graças a Deus, tenho essa experiência, sinto o calor e não há domingo nenhuma que eu não ponha uma lágrima. Eu recordo-me quando estivemos cá a rezar pelo seu neto, que estava muito doente. Foi ou não foi? Foi. E sempre, não sou meu neto, sinto a falta dos meus pais, a família que não está presente. Nós sentimos isso. É um bocadinho doloroso, mas quem tem coração sente. Armanda, quero lhe dar um grande beijinho de parabéns e que o Divino abençoe esta família. Gente, todos. Que o Divino dê a luz em toda a casa que tenha trevas. Que Ele dê esperança, caridade e amor a todos os inocentes que estão a sofrer. E que haja paz ao mundo e paz entre nós todos. Que Deus abençoe. Obrigada, igualmente. Lente calma sobre a terra, desta noite foge a luz. Quero agora despedir-me. Obrigado, bom Jesus. Quero agora despedir-me. Obrigado, bom Jesus. Ó Senhor,
Ora, temos então a família junta, hoje celebram o aniversário da mãe, da Armanda, bem merece. Verónica, temos festa e temos a dobrar com o Divino Espírito Santo, não é? Yep. Como é que tem sido esta semana? Mexida, uma semana muito mexida. Tivemos Páscoa, depois aceitamos em casa o Espírito Santo. Ontem foi os anos da minha filha mais velha, que foi 17 anos. E há 17 anos atrás foi a gente que tivemos o Espírito Santo em casa e estava à espera dela. E foi o dia que ela decide nascer. Eu também me recordo, Verónica, daquela criança que estava doente, vocês estavam a trabalhar muito, não foi? Foi o meu sobrinho. Foi difícil, não foi? É, claro que é difícil perder uma criança que tenha uma doença qualquer, é claro. O transplante e tudo, não foi? Foi muito complicado. Não foi tanto um transplante, foi mais um problema de coração, um defeito de nascimento que ele teve. Só tivemos... Ele lutou para a vida, mas tivemos, 4 anos com ele. Foi 4 anos que ele mexeu na nossa vida, tocou na gente e foi aquilo que Deus nos deu. Tornou-se uma vida mais longa porque houve muita reza, muita recitação, e acredita que isso possa ter trabalhado para que houvessem bênçãos sobre a criança? Claro que ter esperança e crer em Deus tem uma coisa que a ver para a criança, para nós todos também, para poder, podemos não aceitar, mas continuar na força que vai haver fé, que ele vai ficar melhor. E ele ficou melhor por uns tempos, só que chegou o dia que aconteceu o falecimento dele. A Verónica tem uma bonita família, não é? Como disse, a sua filha fez ontem anos, hoje é mãe. E o significado do Espírito Santo? O que é que olha para o Espírito Santo e vê? Vê luz, vê irradiar boas coisas? Para mim é mais um sentimento que ele está presente, que temos fé, que tem uma coisa que vai nos ajudar todos os dias, que tem dias que são mais difíceis do que os outros e por isso que temos de pensar nos momentos positivos e nos momentos e as coisas, os dons que têm a ver com o Espírito Santo. Só para a nossa família, principalmente, a gente temos o Espírito Santo quase todos os anos, são a minha mãe, é um de nós, e os nossos conhecimentos também. É uma coisa, mais um sentimento que está presente com nós. Olha, e quando termina, há aqui um vazio que fica, ou não sente? Acha que foi tudo feito? Não, há um certo vazio, claro, porque tudo vai-se embora, as festas acabam, mas o sentimento que a gente saiba que seja sempre um cantinho à longe, a gente temos cruas nossas que a gente guarda sempre iluminado durante todos os dias até, mas há um vazio daquele de ter a familiares ao lado de nós, as festas, as brincadeiras. Claro que tem um vazio, mas a gente sabemos que sempre que está ao nosso lado. Olha, e qual é a admiração que a Verónica tem pela mãe? Porque ela é uma habilidosa em fazer bandeiras, faz aquelas pequenas... como crachás, lá que nós dizemos para desfilar no Espírito Santo, aqui a bandeirinha, não é? Para identificar bem o que é que nós estamos a fazer naquele momento. Ela é muito... A minha mãe é habilidosa, ela tem um jeito em coisas particulares, minuciosas, as bandeirinhas que ela faz, os tamanhos todos que ela faz, ela pode fazer grande até miudinho, mas é uma coisa que sim, tem orgulho da maneira que ela faz as coisas, da maneira que ela se comportamento da minha mãe igualmente. É um orgulho ter-lhe como mãe. É uma coisa que mal empregada e não tenho. Mas o Filipe tem. O meu irmão é que tem. O meu irmão é que mais... Já filmamos a fazer. Exatamente. O meu irmão é que mais artístico, que sai mais para as tradições dela, mas não quer dizer que nenhum dos meus outros irmãos, nem eu, não seguimos os passos deles de outra maneira. É fantástico, mas você é boa em outras coisas. Eu quero, Verónica, que lhe dizer obrigada por estar ao lado da mãe, neste momento que são tradições que se guarda, os princípios daquilo que o povo açoriano quer continuar a valorizar, e nós temos que agradecer por tudo isso e que o Divino Espírito Santo vos traga bênçãos na família.
Obrigada igualmente. Muito obrigada, Verónica, e tudo bom por aqui. Obrigada, igualmente para vocês. Obrigada. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos está ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém, Jesus. Ora, temos então aqui a presença da Mordome. Ela gosta de estar de perto com as domingas. Lucy e o teu marido também, Luciano, estarão na linha da frente no grande momento que será a coroação do Divino Espírito Santo de Santa Cruz. E tu tens aqui um contacto frequente com a Armanda, não é verdade? Sim, desde o ano passado eu já sabia quem era a senhora Armanda Garcia, mas desde o ano passado, que vai fazer um ano agora, que tenho mais contacto e criamos uma amizade verdadeira, uma grande mulher, uma grande senhora. Muita gente já falava dela, da Armanda, mas comigo eu fui aprendendo que era realmente o que as pessoas diziam, uma grande mulher, uma guerreira, uma lutadora, trabalhadora, uma grande mãe e uma grande pessoa. Olha, quando tu entras e vês esta intensidade quando se reza ao Divino Espírito Santo, um hábito que já é frequente nesta casa, parece que nos sentimos tão protegidos, não há esse sentimento? Já tenho vindo aqui à casa da Armanda algumas vezes e é verdade, quando a gente entra, parece que 10 ou 20 libras de peso sai do nosso corpo, tudo muda.
é tudo o Divino Espírito Santo que está aqui. É duro explicar isso, mas para mim é como tivesse perdido 20 libras de peso, a alma fica mais leve, o coração fica mais leve. Sem dúvida. E o que é que tu tens falado com a Armanda? É para o teu Espírito Santo? Que razões te fazem falar muitas vezes com ela? Bem, agora já temos mais uma amizade diferente, falamos de outras coisas também, mas principalmente é para o Espírito Santo, conselhos, trabalhos que ela fez para a nossa coroação e tudo, e ultimamente é mais para a coroação. Olha, temos aqui a Dominga, que é a primeira de Santa Cruz, e qual foi a tua ideia de pensar com a Armanda que seria o ideal? Conta lá. A verdade é que na igreja da Laval eles têm umas bandeiras, que parece que não é bem bandeiras, parece que é padrões, não sei como é que se chama isso. Todas as vezes que as domingas saem, eles oferecem para a primeira dominga, a segunda dominga e mesmo na procissão também. Assim a gente pode distinguir. Exato, e separar. E vi que na Santa Cruz não tinha, e eu como mordomo falei com o meu marido e era uma oferta que a gente queria fazer para o Divino Espírito Santo. Fizemos da primeira a dominga até a sexta e fizemos uma também para os mordomos. Mas a bandeira dos mordomos, essa eu vou guardar para mim como uma lembrança. Temos então aqui a primeira dominga, que a Armanda contigo achou que era o ideal para dividir, e tu, com o que já tinhas visto em Laval, foi juntar o útil ao agradável. Vocês então decidiram trabalhar da mesma forma? Bem, eu é que pedi à Sra. Armanda Garcia de fazer as bandeiras para dividir as domingas, porque como todos sabem, Laval tem as bandeiras de cada dominga. Laval tem 7 domingas, depois é que tem a mordomia. Santa Cruz tem 6 domingas e depois a mordomia. E eu achei isso bem bonito. Quando o nome das pessoas, o sorteio das domingas sai para fora, em vez de só chamar a pessoa, eles davam a bandeira, primeira dominga, segunda dominga e até os mordomos. E como a gente ficámos de mordomos, eu falei com o meu marido e disse que gostava de fazer uma coisa similar. Estás-me a contar que a tua própria bandeira que vocês levam na frente é especial e será revelada quando? Bem, já foi revelada no domingo da Páscoa, já foi benzida por Sr. Padre Adams, e as bandeiras, todas as domingas também já foram reveladas no domingo da Páscoa. Agora o próximo dia será na nossa procissão, na nossa coroação. E também fiz uma dos mordomos, mas esta eu vou guardar para mim como lembrança, um símbolo de amor, de paz, e é importante para mim. Tudo pelas mãos da Armanda? Tudo. As faixas da rainha, do mordomo, mordoma, para os mordomos para o ano que vem, bandeirinhas, que a gente também fizemos, tudo que foi feito para o meu Espírito Santo foi da mão da Armanda. E a capa? A capa que será a tua filha que vai levá-la? Não. Então quem é? Tudo já sabe, a maior parte. Eu tenho 2 filhas. Pois tens? Uma de 36, uma de 24. Pedi a mais nova e ela não estava interessada a fazer. E por um lado eu fiquei contente porque eu tinha 2 e era bom fazer para as 2. Está a compreender? Só por um lado eu estou muito contente e eu pensei logo que foi a neta de Idelta Rego. Porque a Idelta sempre teve esse desejo, esse gosto que a netinha fosse rainha. Não fiz capa, porque, para mim, se os meus filhos fossem croyantes, se eles acreditassem, eles são católicos, mas não frequentam. Não. Eu já sou diferente, já fui criada nisso, e mesmo que eu tenha o Espírito Santo em casa, eles sempre dizem que a nossa casa está a virar uma igreja, estás a compreender? Só, para mim não valia a pena gastar 3, 4 mil dólares para uma capa só para estar de lado. Só eu falei, informei-me e falei com a Lutz Oliveira, com a família Oliveira, que vai nos emprestar a capa, bem, que já temos já a capa, que é uma capa que já tem há muito anos na família, que foi os pais dos Oliveira, de Antiga, que tinha feito essa capa para os netos.
E quando falei com a Lourdes Oliveira, ela disse sim, que tem certeza que o seu pai e a sua mãe estão muito contentes que essa capa vai ser estreada mais um ano no Espírito Santo. Eu acho que é uma excelente ideia, visto ou reciclar ou pegar no que está parado e dar-lhe vida. E foi por causa disso, para mim, eu achei que aqueles 3, 4 mil dólares, eu posso pegar naquele dinheiro e fiz as bandeiras para as domingas. Fiz uma coisa diferente. A razão porque aceitamos de ser mordomos, que era a condição de fazer a nossa maneira, e eu penso que estamos a fazer a nossa maneira. Sempre com a tradição. Hein? O que é que o Divino Espírito Santo, vamos entrar depois na tua semana de muita azáfama, muita coisa a fazer, o que é que o Espírito Santo te tem trazido? Tem trazido algo que tu não estavas à espera, ou aquilo que é uma novidade que tem acontecido e tu estás reconhecida, estás grata? Bem, desde setembro até fevereiro, eu estava a passar uns momentos duros na minha vida. Eu estava sempre 2 em 2 semanas, 3 em 3 semanas em hospitais a fazer testes. Pensava que tinha cancro no meu peito direito. E ainda bem que o Divino Espírito Santo estava na minha casa e estava comigo com esse tempo todo. Porque quando estávamos a organizar a angariação de fundos, naquele dia, naquele sábado, que eu chorei muito e queria parar tudo porque não tinha forças, porque para mim não era o momento de estar a fazer uma festa, porque naquela semana tinha feito 2 testes importantes, biópsias, um MRI, e eu tive que ser muito forte. E graças ao Divino Espírito Santo, que está na minha casa, que está comigo, que está com a minha família, ele salvou-me disso. E a semana passada fui fazer o último teste e graças a Deus não tem nada, só viva o Divino Espírito Santo. O Divino Espírito Santo é grande. E o Senhor Santo Cristo também. Deus, como tu te sentes reconhecida, não é? Sendo reconhecida, e eu penso que o Divino Espírito Santo veio para a minha casa este ano porque ele sabia que ia passar esses momentos. Foi uns momentos muito difíceis, só que eu guardo coisas de saúde e guardo privado. Não gosto de contar, é meu, e se alguma coisa acontecesse, eu dizia sempre ao Espírito Santo, ao Divino Espírito Santo, se eu tenho alguma coisa, diz-me que eu tenho. Se eu não tenho, diz-me que eu não tenho. Mas se tiver, diz-me, que é para a gente saber o que é a próxima etapa, o que é que a gente vai fazer à frente. Mas Deus é grande, Divino Espírito Santo é grande, é vivo, Senhor Santo Cristo é milagroso, e estou contente que peguei na mordomia. Eu penso que tudo acontece por uma razão. E eu penso que essa foi a minha razão. E quero agradecer também ao meu marido. O meu marido é um meu guerreiro, que me dá forças quando digo que eu não sou capaz, que estou ficando da cabeça a pensar a dormir. Ele dá muita força. Olha, e o Santo Cristo, tu tiveste o ano que passou em Portugal, não foi? Não. Foi há quanto tempo? Eu vou fazer no dia 17 de setembro 39 anos que estou aqui no Canadá e nunca fui ainda ao Senhor Santo Cristo. Tu não pensas lá e dizer a ele olá? Tenho que ir, tenho que fazer uma promessa. Bem, quando eu vou lá, vou sempre fazer a minha promessa. Vou sempre à Igreja do Senhor Santo Cristo, faço a minha promessa, mas para ver o Senhor Santo Cristo na sua festa, no mês de maio, ainda não, fui já há 39 anos, mas não vou morrer sem ir naquele mês. Mas tu foste lá meter a mãozinha e fizeste certamente um donativo, não foi? Fiz um donativo e hoje eu rezei a primeira vez com o rosário que me oferecerem do Senhor Santo Cristo. Quando eu fui lá ano passado, ofereceram-me um rosário lindo, de brilhantes, com a cor de rosa. E eu comecei a rezar o terço pela primeira vez com o terço do Senhor Santo Cristo. Olha, Lúcia, quero desejar-vos muita força para esta caminhada até ao dia da festa do Divino Espírito Santo em Santa Cruz, e que esta é a maior prova da fé de cada um, e esta fé que tu trazes em ti tem dado resposta para aquilo que é os medos, os receios, e tu tens falado com aquilo que é um ser superior. O problema comigo é que eu sou honesta, não gosto, eu sou muito aberta, não gosto de esconder nada, e tive que dizer porque
falaste-me do Divino Espírito Santo e tinha que explicar que o Divino Espírito Santo veio para a minha casa por uma razão e eu tive que explicar era isso. Ele está dando forças e está lá, como a gente diz, a ser tudo o que Deus quiser. Olha, muitas bênçãos, que Deus te ilumine sempre e caminhamos juntos até ao teu dia de festa, que será o dia da coroação do Divino Espírito Santo de Santa Cruz. Muita força. Da tua boca aos ouvidos do Nosso Senhor. Viva o Divino Espírito Santo. Obrigada, Conceição. Obrigada, Alberto. Foi um gosto termos vindo até esta casa. Muita saúde. Igualmente, obrigada. Alva pomba que nem aparecestes, ó Messias no Rio Jordão, e estendei vossas asas celestes sobre o povo de ordem cristão. Vinde entre nuvens de glória, entre os anjos e bênçãos de amor, entre os cantos de eterna vitória, que os querubins vos elevam, Senhor, que os querubins vos elevam, Senhor, entre os cantos de eterna vitória, que os querubins vos elevam, Senhor. Quem aos pobres os braços estende, quem lhes veste seus ombros tão nus, faz o bem que por tudo só tende, para a glória e a honra da cruz. Vinde entre nuvens de glória, entre os anjos e bênçãos de amor, entre os cantos de eterna vitória, que os querubins vos elevam, Senhor, que os querubins vos elevam, Senhor, entre os cantos de eterna vitória, que os querubins vos elevam, Senhor. Ofertai caridosas ofrendas, ofertai-as em nome de Deus. Colhereis lá um dia 1000 prendas, quando entrardes no reino dos céus. Vinde entre nuvens de glória, entre os anjos e bênçãos de amor, entre os cantos de eterna vitória, que os querubins vos elevam, Senhor, que os querubins vos elevam, Senhor, entre os cantos de eterna vitória, que os querubins vos elevam, Senhor. Viva o Espírito Santo! Viva! Viva os dois da casa! Viva! E viva a gente todo! Viva! Senhor, eu vou-me embora, comigo vais também. A minha vida agora maior sentido tem. Senhor, eu vou-me embora, comigo vais também. A minha vida agora maior sentido tem. Senhor, eu aprendi como se deve amar, sem reservar para si quando se deve dar. Foi a lição que eu vi, foi a lição que eu vi, foi a lição que eu vi, foi a lição do altar. Senhor, eu vou-me embora, comigo vais também. A minha vida agora maior sentido tem. Senhor, eu vou-me embora, comigo vais também. A minha vida agora maior
caminha só, mas não caminha só. Mas não caminha só. Quem come deste pão, Senhora, vamos embora. Comigo vais também. A minha vida agora maior sentido tem. Senhora, vamos embora. Comigo vais também. A minha vida agora maior sentido tem. Senhora, vamos embora. Vou dar a despedida, que a Virgem Nossa Senhora vai em nossa companhia. Senhora, vamos embora, comigo vais também. A minha vida agora maior sentido tem. Senhora, vamos embora, comigo vais também. A minha vida agora maior sentido tem. Deus te salve! Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Parabéns a você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas pela Senhora Armanda e uma salva de Oh, obrigada a vocês todos. Muita saúde e paz. Chegou a hora de agarrares o momento. Dá aquele salto, brinda com amigos e desconhecidos. Segue o teu instinto. Gatão. Vinho branco, agora em lata. Imagina o lugar mais belo do mundo. 9 ilhas nascidas no mar imenso pela força do fogo e moldadas pela habilidade única da natureza. Há décadas que temos o orgulho de sobrevoar este paraíso natural. Hoje continuamos a deslumbrar-nos com a magia que nos envolve. É esta a natureza que nos inspira a ser uma porta de entrada digna deste nosso destino de sonho. Por falar em sonho, o nosso, transportar-vos para lugares mágicos.
Como poder sorrir no meio de tanto sofrimento é o que muitos se perguntam. Encontrar a paz tornou-se num desafio. Angústia, discussões, tristezas, dores, sofrimento. Tome uma decisão, não sofra mais. Saí de uma depressão, recuperei o meu casamento, a minha saúde e a minha família. Telefone para a sua consulta e podemos ajudá-lo. Linha de ajuda espiritual 514-913-9439. Recuperei família, saúde e finanças. Porque para Deus nada é impossível.